Fala galera, canal Palavra Viva. No vídeo de hoje eu quero ler um texto com vocês, texto que se encontra em Marcos capítulo 4, versículo 35. E é um texto que fala sobre uma situação em que os discípulos de Jesus estavam num barco, estavam em alto mar e uma tempestade surgiu e o pânico tomou conta dos discípulos. Eu quero ler esse texto com você aqui agora. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele a seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, e assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com uma cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou a seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Poxa, uma tempestade? A gente vê, se você tiver a oportunidade, pesquisa no YouTube, esse vídeo de tempestade assim em alto mar. O barco praticamente quase destruído, causa muito medo. Então não é de se estranhar que os discípulos realmente tivessem medo, acordaram Jesus com medo da tempestade, uma coisa realmente de dar pavor. Mas Jesus vai lá tranquilo: calma, que eu estou controlando. E ainda pergunta: vocês não têm fé? Tem situações que acontecem na nossa vida que o desafio é tão grande, o desafio ele é tão apavorante, causa tanto medo na gente, que a gente se esquece. Às vezes a gente, nossa fé coloca de lado a nossa fé, que a gente não se lembra que Deus controla, Deus está no controle, Deus está acima daquilo. Deus controla a tempestade. E às vezes a gente acaba tendo a mesma atitude que esses discípulos têm. E o que a gente precisa também compreender é o seguinte, que a gente vê que Jesus ele convida os discípulos para ir para o outro lado, né? E eu acredito que se os discípulos não tivessem ido para o outro lado, ou seja, se os discípulos não tivessem passado por aquela tempestade, se os discípulos não tivessem passado por aquela situação, eles não saberiam que o mestre deles, que Jesus, era alguém que também poderia acalmar o mar e também trazer bonança à tempestade. Então a gente pode compreender o seguinte, que a multidão, eles não viram Jesus acalmando o mar. A multidão, os fariseus, os mestres da lei, não viram Jesus acalmando a tempestade, só apenas os discípulos. Então a gente compreende que existem situações nas nossas vidas, existem circunstâncias que nós passamos que são necessárias para que a gente possa compreender mais quem Deus é. Deus não dá a tempestade. Eu não acredito nisso porque a gente vê na Bíblia que Deus é um Deus bom. Deus não dá dificuldade, mas Ele utiliza a dificuldade para revelar mais quem Ele é e também para revelar quão forte, quão fortificado está a nossa fé nele. Quero encerrar esse vídeo dizendo que, lendo por você o versículo 39, a última parte do versículo 39, que diz assim: o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então, eu não sei se você está passando por uma tempestade, está passando por um momento difícil, mas assim, em especial, porque na verdade todos nós estamos vivendo, essa quarentena aí tem causado muito pânico na gente, mas a gente pode se lembrar que uma hora isso vai ter fim. Uma hora essa tempestade vai se aquietar e vai chegar a bonança. Nunca se esqueça disso. Essa tempestade aqui teve o fim, e a tempestade que estamos passando vai ter um fim. Então, muito obrigado por você ter dedicado uma parte do seu dia assistindo esse vídeo, assistindo essa palavra viva ao seu coração. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo. Valeu!